Nesse ResearchCast eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Análise de Dados Qualitativos, do Graham Gibbs. Ele é super indicado se você está fazendo uma pesquisa qualitativa e está adotando a técnica de análise de dados qualitativos, famosa análise de conteúdo. Esse livro aqui ele vai ser um baita complementar no seu método, e nesse ResearchCast aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que tem nesse livro, o que pode te ajudar, e aí eu vou dar minha opinião sobre ele. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Nesse ResearchCast eu vou falar sobre esse livro aqui, A Análise de Dados Qualitativos, do Graham Gibbs. Esse livro aqui eu conheci no mestrado e ele me ajudou muito a fundamentar o método da minha pesquisa, da minha dissertação, que era uma pesquisa qualitativa. Essa versão que eu tenho aqui comigo é uma versão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, de 2009, tá? Da ArtMed, esse livro aqui, a Análise de Dados Qualitativos, do Gibbs. Ele faz parte dessa coleção Pesquisa Qualitativa do IFLIC, e essa coleção aqui é uma coleção que foi originalmente publicada em inglês, e aí a ArtMed e a Bookman fizeram várias traduções, e a tradução eu considero bem boa, assim, ela é bem trabalhada, dá para entender o texto com certa fluidez, sem grandes problemas conceituais. Eu gostei bastante dessa versão aqui. Antes de eu falar sobre o que fala esse livro aqui, para tudo, se você não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Esse livro aqui especificamente do Gibbs, né, eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos do livro. Ele fala sobre a natureza da análise qualitativa, preparação dos dados, a escrita, codificação e categorização temáticas, análise de biografias e narrativas, análise comparativa, qualidade analítica e ética, começando a trabalhar com análise qualitativa de dados com uso de computador, buscas e outras atividades analíticas com uso de softwares e agrupando tudo. Eu acho esse livro bastante didático para você que está realmente começando a análise de dados qualitativos, né? Nunca fez uma pesquisa de análise de dados qualitativos e tem dúvidas assim, como é que é codificar? Me dá um exemplo, deixa eu ver alguma coisa. Ele traz bastante trechos de transcrições, exemplos de transcrições reais, como seria a análise, então eu acho ele bastante didático. Além disso, ele traz algumas explicações bastante práticas em relação à própria transcrição. Existem vários tipos de transcrição que você pode fazer para sua pesquisa, algumas dão mais trabalho, outras dão menos trabalho, e aí tem mais a ver com o tipo de abordagem que você está adotando, o tipo de problema de pesquisa que você quer investigar. Então ele traz exemplos práticos de como fazer essas transcrições, de como fazer essas codificações. Ele usa uma nomenclatura um pouquinho diferente da Bardan, né? Para quem leu a análise de conteúdo da Bardan, ele traz uma nomenclatura um pouquinho diferente. Ele chama de códigos descritivos, categorias e códigos analíticos. Mas o ideal é que você sempre leia o livro com a sua cabeça e não com a cabeça do autor. Então tenta ler e fazer essa comparação com outras técnicas que você já tenha lido para ver o que parece, o que não é tão igual, o que se encaixa, o que não se encaixa. Porque a gente não precisa levar tudo, claro, ao pé da letra. Então, nesse sentido, eu acho que o livro ele é bastante didático, porque ele realmente vai trazer exemplos práticos de como, por exemplo, codificar e categorizar, e aí você pode trazer isso para o seu método, explicando melhor como você fez a codificação e a categorização, porque geralmente, principalmente nas pesquisas qualitativas, lá no capítulo de método, a gente explica muito bem como foi feita a coleta de dados. A gente fez entrevistas dessa forma, a gente fez grupo focal dessa forma, mas a gente peca muito por explicar detalhadamente como foi a análise dos dados. Então aqui esse livro ele vai explicar como você fez de forma bastante aprofundada, bastante detalhada a transcrição, aí você pode citar esse livro, como é que você fez a codificação e a categorização, você também pode se basear nesse livro para poder citar. O que eu considero um pouquinho complicado nesse livro, de repente, para mim até poderia ter sido tirado dessa versão ou até modificado, porque lá no final ele fala sobre análise de dados qualitativos em softwares, e aí ele fala do MaxQDA,
do NVivo e do Atlas TI, porém são versões extremamente antigas, né? Eu até anotei aqui, ó, por exemplo, a versão do Atlas TI é a versão 5, a gente já está na versão 22, que veio depois da versão 9, então bastante antiga. O Max QDA a versão 2, e o NVivo na 7ª versão. A gente tá, acho que o equivalente à versão 12 no NVivo. Então, assim, são versões dos softwares bastante desatualizadas, então sugiro que você até não se apegue muito a esses capítulos aqui explicando. Tenta olhar esses capítulos, se você for ler, olhar com esse olhar do tipo, ok, deixa eu ver o que esses softwares fazem assim de básico, né? Porque essas funcionalidades ainda não se perderam nos softwares, mas hoje em dia tem muito mais funcionalidades que nessas versões antigas dos softwares não tinham. Até já falei aqui no canal sobre as versões mais atualizadas do Atlas TI e do NVivo. Até se você não viu o vídeo do NVivo, por exemplo, eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima e, claro, você pode dar sempre uma olhadinha na descrição desse vídeo, que a gente sempre deixa alguns links de assuntos relacionados. Então, nesse sentido, esse capítulo aqui de uso do computador na análise de dados qualitativos, eu sugiro que você leia assim com um pezinho atrás, porque realmente essas versões são muito antigas, ele vai te dar uma noção assim do que o software faz ou o que os softwares fazem, mas não serve como base para você fazer a sua análise, porque realmente são versões muito desatualizadas do software. Claro, esse livro também foi escrito em 2009, né? Essa versão aqui é de 2009, também seja por isso que esteja desatualizado, mas, enfim, ele te dá uma base para você entender conceitos, entender como é esse processo da análise e, principalmente, eu acho que isso é fundamental, muita gente acaba tropicando, né? Acaba pulando etapas na análise de dados qualitativos porque quer achar categorias sem codificar. A gente tem que codificar para depois encontrar categorias. Então, nesse sentido, esse livro acaba sendo bastante prático, porque ele explica bem essa transição entre o que é codificação, né, e qual é o processo de categorização. Mesmo que ele use outra nomenclatura, ele explica muito bem qual é o processo de categorização. Esse livro, então, ele super combina, eu gosto de falar também o que as fontes bibliográficas combinam, né, dependendo da abordagem da pesquisa que você está fazendo. Como esse livro ele tem uma abordagem um pouquinho mais positivista, se você está fazendo um estudo de caso e está se baseando no estudo de caso do Win, esse livro aqui ele combina super bem para você citar lá no seu capítulo de análise, né, na seção de análise de dados do seu trabalho. Se você está aplicando análise de conteúdo da Bardan, esse livro também ele te dá um suporte bastante grande em relação à técnica de análise de dados de uma forma mais ampla, né? Porque a Bardan é bastante específica na análise de dados, de análise de conteúdo, mas esse aqui ele te dá um suporte maior para você citar em relação à pesquisa como um todo, né? Então, pesquisa qualitativa e tudo mais, e até no processo de transcrição, de preparação dos dados, ele te dá um apoio nesse sentido. Então, super indico esse livro aqui se você está fazendo uma pesquisa qualitativa, não sabe o que citar, né? Não sabe aonde buscar essas informações, esse livro aqui também pode ser um bom pontapé inicial para você estruturar o seu capítulo de método, se a sua pesquisa é de dados qualitativos. Espero que vocês tenham gostado, então, de conhecer um pouquinho mais sobre esse livro aqui, a Análise de Dados Qualitativos do Gibbs. Ele é realmente uma boa leitura se você está fazendo análise de dados qualitativos. Acho que você vai entender um pouquinho melhor o processo de uma forma um pouco mais ampla e com certeza vai te ajudar a preparar muito melhor o seu capítulo de método, a sua sessão de método da dissertação ou da tese. Deixa aqui nos comentários sugestões de pautas, né, de novos conteúdos para a gente trazer aqui no nosso ResearchCast, seja livro, seja filme, seja série, seja artigo científico, seja alguma outra coisa relacionada à pesquisa científica. Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então em um próximo vídeo. Até!